efetivamente fazer. E todas as propostas que vêm são propostas que buscam tornar a condição de atendimento e tornar a condição de satisfação da população mais adequada àquilo que se espera de uma cidade como o porte da nossa cidade. Mas eu não posso deixar de dizer que ainda existem muitas coisas falhando no aspecto da saúde pública. E não vem falhando porque tem havido má conduta, porque tem havido falhas técnicas, porque tem havido uma coisa fundamental, que é o fato de que nenhuma outra pessoa que não seja já aquelas pessoas da rede pública quererem trabalhar pelo salário que trabalham. E isso torna a possibilidade de atendimento e de atenção à população prejudicada. Então, são coisas que têm que ser analisadas desde a base. Para que haja uma condição de atendimento melhor à população, tem que existir um número maior de profissionais, primeiro. E, segundo, um número maior de profissionais que seja pagos a contento. E não interessa dizer que na cidade tal se paga menos, na cidade tal se paga muito menos, na cidade tal nem existe. Não interessa isso para nós. Interessa o que nossa cidade quer, o que nossa cidade precisa, o que nossa cidade pode colaborar para que o índice de desenvolvimento humano da nossa cidade seja elevado. O que não tem acontecido, em parte, porque se divaga muito e, às vezes, não se enfoca efetivamente o problema como ele tem que ser enfocado. Como a gente, como médico, está dizendo, né, que nós precisamos mais, já vou encerrar, né, como nós... Disparou. Isso é sinal que eu não estou agradando, em todo caso. Como nossa cidade... Muito obrigado. Como nossa cidade realmente precisa. Obrigado, tenho certeza que não, senhor presidente. Pela ordem, vereador Luiz Carlos Anastácio. Eu gostaria de solicitar a Vossa Excelência e todos aqui, vereadores, que fosse colocado um adendo, Neire, no requerimento 174, que estendesse a unidade básica do bairro São Francisco o funcionamento 24 horas. O pessoal do Santa Cecília me ligou aqui agora dizendo que aquele auto também há uma necessidade, que só fosse incluído a unidade básica do São Francisco 24 horas. Mas qual requerimento, vereador? No 174, Paçoca. no 173. Vereador Paçoca, já foram votados. Fica para a próxima sessão, então, Vossa que fique Excelência... apresentado o requerimento, Janeiro, tá, para que na próxima sessão seja votado o requerimento do São Francisco. Obrigado. Eu já pedi. São dois, Paulo. Requerimentos número 1478/2007 e 1481/2007, de autoria do vereador Paulo Correia, que requer oficiais do prefeito solicitando informar qual a frequência dos alunos do Centro de Aprendizagem ao concursando e outras providências, bem como oficiar aos líderes da Câmara Federal e Senado Federal solicitando apoio para aprovação do Orçamento da União de 2008 com benefícios, bem como a emenda que proporcionará obras complementares do contorno ferroviário do município de Barretos. Com a palavra, o proponente, o vereador Paulo Correia. Senhor presidente, senhores vereadores, senhor presidente, eu peço a inversão para falar primeiro do contorno, pedindo o apoio dos deputados e senadores. Não, é tudo bem. Talvez esse aqui estique, depois não dá tempo para falar o outro. Flaviano, Denite, tá? O vereador Paulo Correia, eu vou cumprir as formalidades regimentais e vou solicitar a apreciação do outro plenário a sua solicitação de inversão preferencial de pauta, que é regimental. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado a inversão preferencial de pauta. Com a palavra, o vereador André Rezec. Não está englobado os dois? Está englobado, mas... Senhor presidente,
esse assunto, que é a mudança dos trilhos, que é a ferrovia. A gente vem trabalhando aí a questão de um ano e pouco, tem ido direto a Brasília, conversar, porque o Ministério do Transporte pertence ao Partido da República, do partido do qual a gente é filiado, e a gente tem feito pleitos, não só como eu, também como um prefeito municipal, tem feito pleitos com relação ao término dessa ferrovia. Pode passar. Iniciou-se com um convênio entre a Prefeitura e o DENIT. A Copercitros fez um investimento alto, cerca de 10 milhões de reais, basicamente para ocupar o traçado ferroviário para o transporte de cargas da região, do norte de Minas, do sul de Minas, dessa grande região aqui em torno de Barretos. Então, ela fez um investimento de 10 milhões, buscando transportar via ferroviária. Ela fez um contrato com a Ferroban, hoje a ALL, que está com essa concessão, e, na verdade, a Copercitros acusa a América Latina Logística de não cumprimento do contrato. Ou seja, é um contrato que é de... Por favor, volta um pouquinho. É o contrato de transbordo de, no mínimo, 6.245.000 toneladas de açúcar e soja, soja granel. Aí está o investimento, foi um requerimento que a gente fez na Câmara Municipal, aonde se investiu 10 milhões. O empreendimento somente com açúcar tem um potencial, quer dizer, de embarque, de 4 milhões de toneladas. A Ferroban, também respondendo ao requerimento desse vereador, na qualidade arrendatária da via férrea, ela diz que não é responsável por obras de alteração de traçado. Ela diz ainda que as obras do contorno foram entregues sem que estivessem efetivamente concluídas. E diz ainda que o novo traçado diminui a qualidade das linhas e a capacidade da carga. Isso é resposta da ALL, antiga Ferroban. E a situação atual? Porque a gente entende o seguinte, a gente foi buscar as informações necessárias para que a gente pudesse estar fazendo os levantamentos... Só um minutinho. A situação atual para que a gente pudesse estar fazendo os levantamentos necessários. Fomos ao DENIT, como eu havia dito, cerca de 1 ano e meio que a gente vem trabalhando em cima disso, e a gente percebeu que o DENIT não fez a parte dele também, porque hoje esse traçado é da Rede Ferroviária Federal, a qual pertence ao DENIT. Então, a gente teve a oportunidade de receber aqui 2 técnicos do DENIT para que constatassem em loco a situação. Nós estamos vendo aí esses barrancos que não foram gramados, o risco de erosão está imenso. Pode passar. Está aí mais fotos que até o próprio pessoal do DENIT disse o seguinte, falou, ainda não desbarrancou, ainda por sorte, porque não foi feito a parte lá que deveria ser feito com relação ao plantio de grama. Então, esses são os 2 técnicos, acompanhados por mim, o vereador, e pelo prefeito. Em cima disso, a gente fez todo esse levantamento, achávamos até que teria um recurso emergencial para que pudesse ainda ser realizado alguma coisa nesse sentido. Mas os próprios técnicos, o diretor do DENIT, eles alegaram que se a obra está 3 anos e pouco parado, por que é uma obra emergencial? Que poderia até ter dificuldade com o Ministério Público Federal. Então, diante dessa situação, eles resolveram colocar, e já foi aprovado dentro do Executivo, é por isso mesmo que hoje é o motivo do meu requerimento, foi aprovado dentro do Executivo uma verba no valor de 4.400.000. Só que esse orçamento ainda tem que ser aprovado pelo Congresso Nacional.
é onde a gente está fazendo esse pleito. A gente já esteve conversando pessoalmente com o deputado Valdemar Costa Neto, com a deputada Luciana, só que é uma coisa mais abrangente, que eu acho que a gente tem que solicitar esse apoio a mais líderes dentro do Congresso, para que brinde, e é até o dia 21 de dezembro. Ela só não foi votada, o orçamento não foi votado ainda, em função da CPMF, que trancou a pauta. Então, eu digo para vocês, a gente fez esse trabalho, teve uma articulação política em Brasília, onde nós temos acesso às lideranças de Brasília, para que constasse desse orçamento. E agora, com esse requerimento, nós estamos pedindo aos líderes do Congresso que entendam a situação. A gente já mandou um documentário para eles. Por quê? Hoje, no Brasil, os meios de transporte têm que dar uma sequência naquilo que se produz. E quanto mais baratear aquilo que se transporta, melhor, porque é 50% o valor de um frete via ferroviária o transporte da via rodoviária. Então, é um empreendimento, e a gente está fazendo a nossa parte política, que é interceder junto a órgãos do DENIT para que isso aí ocorra. Quiçá, sendo aprovado, eu acredito, como não é uma verba alta, que eu acho até que tem necessidade de um valor maior, eu acho que tem necessidade, mas depois, sendo aprovado, pode começar a fazer a obra e fazer aditamentos. Quando eu falo para vocês que foi colocado no orçamento, aí está a planilha que foi enviada ao Congresso Nacional, na Comissão Mista de Orçamentos Públicos e Fiscalização, projeto de lei do Orçamento da União para o exercício de 2008. E lá tem uma rubrica, que é no setor Vetor Logístico Centro-Sudeste. Está lá, tem um número de protocolo que se refere a obras complementares do contorno ferroviário do município de Barretos, estado de São Paulo. Então, a gente está fazendo a nossa parte, e toda aquela luta que a gente desempenhou em função do deputado Valdemar Costa Neto, embora sendo bastante criticado até pela a condução ética que nós tocamos aqui na Câmara Municipal, hoje nós estamos tirando os frutos desse apoio político que a gente deu ao deputado Valdemar Costa Neto. É uma pessoa que está empenhada nessa situação, nos apresenta as grandes lideranças lá dentro do DENIT, e é onde a gente pode estar contornando essa situação. E o mais importante é que se resolva a questão do transporte ferroviário no município de Barretos. Aquilo que já foi feito, já foi feito. O que nós precisamos agora, neste momento, é tentar resolver a situação do que está lá, porque é um desenvolvimento do próprio município de Barretos, porque é uma grande quantidade de toneladas de açúcar e soja a granel. Para alguém que queira alguma documentação referente à resposta da Copercitos, com relação à resposta da Ferroban, estão todos documentados na casa, inclusive também com a planilha de custo do orçamento da União. Um outro assunto que eu gostaria de estar abordando, aproveitando a audiência da TV Barretos, despertando no jovem, acima de 18 anos, naquela pessoa que esteja desempregado. Eu quero usar a tribuna, a TV Barretos, para fazer uma propaganda. Na verdade, nós temos instalado ali na Avenida Roberto Frade Monte, em frente à Igreja de São Luís, um lugar onde aquele jovem que esteja formado, que o pai não tem, a mãe não tem condições de estar fazendo uma faculdade. Esse lugar... Eu preciso de alguns minutos a mais, senhor presidente. O senhor tem mais 10 minutos? 10, tá bom. Então, eu gostaria de estar chamando... Por favor. Só 5? Só 5 eu vou... Não, tudo bem. Vereador, por favor, eu vou colocar em votação para o plenário, a prorrogação dos 5 minutos pela Sua Excelência.
Os favoráveis permaneçam a comissão. Mais 5 minutos para o vereador Paulo Correia continuar discutindo. Como eu estava falando, Comissão, os contrários que se manifestam. Aprovado. como eu estava falando, muito jovem tem aquela visão de que somente uma faculdade vai estar... É lógico que aquele que tem condições, aquele que pode, aquele que com sacrifício, faça a faculdade. Mas não deixa também, eu faço palestras, eu vou em escolas, já fui várias vezes no tiro de guerra de Barretos, colocando essa opção para esse jovem, porque, pelo menos, dando a oportunidade dele ter conhecimento com relação àquilo que a gente pode. Eu, como oficial de justiça, eu fui concursado, não que a gente seja mais inteligente, a gente foi mais preparado que outros candidatos e a gente conseguiu galgar uma vaga no serviço público, que traz estabilidade, que traz uma certa comodidade para aquele que ingressa no serviço público. Esse aí é o Centro de Aprendizado ao Concursano, é junto com uma unidade, Nilza Soares. Pode passar, Flaviano. Ali é uma sala que tem uma televisão e tem várias fitas, vários DVDs. Tem computadores ligados à internet, que isso aí já foi complementado, já havia algum material nesse sentido. São várias apostilas. Eu até falo para a diretora parlamentar, pedir o levantamento das apostilas e DVD, se está faltando material, se precisa de mais material. Do jornal de concurso, se realmente estão mandando o jornal de concurso, pode passar. Aí são os DVD. Uma pessoa que não tem condições de estar pagando um cursinho particular, ela quer assistir uma aula de português, vamos dizer assim, que português e matemática são as matérias básicas dos concursos. Então, ela vai lá, chega lá no centro concursano, pede o material. Esse material é dos melhores cursinhos que tem no país. O que acontece? Só que é gravada. Então, ele pode voltar ao DVD, não entendeu, volta novamente. Então, é uma ferramenta para o aluno poder estar buscar o seu conhecimento. Porque, como eu passei alguns anos, cerca de 1 ano e meio, 2 anos, estudando para concurso, a gente sabe as ferramentas que são necessárias. Para mim, eu utilizei muitas ferramentas semelhantes a essa. Eu achava, como achei, fiz requerimento ao prefeito para que o município destinasse uma área para que essas pessoas... Eu não falo só o jovem, não, tem várias pessoas desempregadas, que elas podem estar buscando conhecimento, vários concursos são realizados todo mês, por isso que eu pedi para que se assinasse o jornal de concurso, porque são várias opções que tem de concurso, de ensino médio, para vocês terem ideia, existem salários iniciais de R$3.000, R$3.500. Então, e o que precisa passar num concurso público? Fé e conhecimento. E as ferramentas, eu como passei por essa situação, as ferramentas estou tentando ver com que se facilita a vida dessa pessoa que quer estudar para concurso. Então, a gente está... Tem mais alguma foto? Ah lá, tem alguns livros que podem ser consultados, pode passar. Então, esse aí era aquilo que a gente queria apresentar. Então, eu peço a Neire para que seja feito um adendo com relação ao levantamento de apostila DVD e gostaria que você, barretense, fosse lá, conhecesse, procurasse ter essa opção para você, que é muito importante. Como eu passei num concurso público, várias pessoas, eu vi que, através do concurso público, você tem um serviço que te traz tranquilidade, te traz estabilidade e, principalmente, cidadania e dignidade. Muito obrigado, senhor presidente. Continue a discussão. Quer discutir, Sua Excelência? Senhor presidente, eu peço para falar daqui mesmo, vou ser breve, só tecer 2 comentários, um a respeito de cada projeto, e como se inverteu sobre a Ferroban, as obras. Eu acho muito interessante, senhor presidente, falar, o vereador Paulo disse bem, há aproximadamente 3 anos está parado, desde que mudou o prefeito, está parado e agora ele descobriu que ele tem que terminar o traçado, que isso está causando prejuízo à cidade.
Como descobriu também o grande projeto da avenida e começou, tudo bem que falando que era acesso ao Parque do Peão para pegar verba do Ministério do Turismo, e está fazendo a avenida. Então é importante reconhecer algumas coisas. E quanto ao centro de aprendizagem, ao concursando, lembrar que o prédio foi construído também na administração passada, como as escolas do Barretos 2. Então, se começar a ver o que está acontecendo, a gente vê, até agora, parado. Agora começou a movimentar a estrutura que foi criada na administração passada. Continua a discussão. Eu peço a palavra. Vereador Otávio, por favor. E peço, Vênia, para falar daqui, que eu quero ser breve. Eu só quero dizer uma coisa, senhores vereadores, senhor presidente, munícipes, telespectador, de que realmente a retirada do sonho da retirada dos trilhos passou a virar um pesadelo. Retirou-se os trilhos e o problema continua, e milhões de dólares foram gastos nessa retirada, que não surtiu efeito algum, muito pelo contrário, só criou problema. Eu tenho das mãos, que eu recebi das mãos do Paulo Corrêa, e os problemas que originaram dessa retirada mal feita dos trilhos, e a forma que foi feita de afogadilho, e eu vou depois requerer a casa um requerimento para ver qual é a verba que veio exata, o que se gastou nesses trilhos, e se o que se gastou seria necessário, e se seria o suficiente para a conclusão exata daquilo que seria eficaz. Eu não queria nem fazer uso da palavra, mas diante do que foi dito, me vejo na obrigação de fazê-lo. Eu tenho em mãos um ofício da Ferroban dizendo que realmente, e a culpa eu quero deixar bem claro que não é do atual prefeito. 3 anos se passaram, realmente 3 anos se passaram de inocuidade por serviço mal feito. E aqui é claro, quando diz que a DENIT, Departamento Nacional de Transporte, realizou a retirada dos trilhos, considerando as obras de contorno ferroviário foram entregues sem que estivessem efetivamente concluídas, considerando que, por fim, o novo traçado diminuiu a qualidade das linhas e a capacidade de carga. Isto, quem está dizendo é a Ferroban, na pessoa da AO América Latina. Então, eu não quero me delongar, porque eu vou fazer um requerimento na casa para ver quanto é de verba que veio, quanto é que se foi gasto, o traçado, para ver se tudo isso, para a gente ter elementos na mão mais concretos. Mas as consequências disso a gente já vê. Eu vejo a luta do vereador Paulo Corrêa nesse sentido, mas eu vejo outra também que Vossa Excelência esqueceu de dizer, que é com relação à regularização das casas e dos móveis. Eu sei disso porque tem pessoas que também estão interessadas em regularizar os imóveis, todos da Vila Paulista, que fazem parte também disso, e são consequências. E que já é um filhote malfadado, porque se os trilhos não recebidos a contentos porque mal feitos, evidentemente, os problemas já se refletem nos imóveis daqueles que lá residem na Vila Paulista, que a luta de Vossa Excelência no sentido de ser otorgada a escritura. Que eu espero que, a contento, se vem mais 4 milhões para a conclusão do serviço, que caia nas mãos de quem efetivamente trabalhe e que faça os reparos necessários para que resolva o problema de trilho, o escoamento de tudo aquilo que se faz necessário, que se dê o respaldo para quem investiu milhões em silagem para transporte e que, na consequência também, os munícipes da Vila Paulista tenham a tranquilidade da outorga e da negociação dos imóveis, que é de suma importância para dar tranquilidade a todos que lá residem. Isso que eu queria dizer, e eu quero dizer à mesa diretora no sentido do requerimento que seja formulado para que, com relação aos trilhos, a verba que foi empenhada para isso, de onde veio, o que se foi gasto e as circunstâncias aos órgãos complementares da situação em que se faz necessário para consertar aquilo que foi mal feito. Continua em discussão, com a palavra o vereador Lilico. Nobre presidente, até para dirigir a palavra ao nobre vereador Otávio, para a população ficar ciente e não distorcer o assunto, que quanto à retirada do trilho ao novo traçado, não tem nada a ver com as casas da FEPASA. Hoje as casas da FEPASA faz parte do patrimônio da rede, onde está sendo feita uma negociação e será feito com próprios moradores. Então não tem nada vinculado às casas dessas pessoas. Que senão amanhã sai pessoas falando, lá, o novo traçado atrapalhou a escritura de vocês. Então eu acho que as coisas não podem ser distorcidas e querer usar uma coisa que não tem nada a ver
com a situação que foi discutida e querendo, talvez, até iludiar a população, falando fatos que não acontecem. Então, eu acho que esteja bem claro. Uma coisa é o novo traçado, o que foi executado na administração passada, que foi retirado os trilhos, onde foi um sonho, sim, da cidade, onde foi aprovado pela empresa na época que foi retirado. Hoje, se tem algum problema, também é falta de manutenção. Eu acho que essas casas não se vinculam à rede, o novo traçado. E sim, hoje está no patrimônio da rede ferroviária. Eu tive de perto e vi esse novo trabalho. Está sendo feito com os próprios moradores, onde todos lá são locados com a rede ferroviária, essas casas, e sim, eles vão estar tendo prioridade de estar adquirindo esses imóveis para si próprio. Então, eu acho que uma coisa é as casas que vai ser, sim, destinada aos moradores que estão lá hoje, e não tem nada a ver com a rede. Pode falar, vereador André. Obrigado pela parte, vereador Lilico. E dizer o seguinte também, acho bonito vir falar sobre, foi mal feita a obra. O vereador Paulo colocou agora há pouco ali, nós vimos quais são os problemas. Erosão, plantio de grama. Depois de 3 anos de mandato, conseguiu descobrir. Erosão se dá por falta de manutenção. Se houvesse manutenção nos 3 anos, com certeza não haveria esses problemas. Então, eu acho que tem que tomar cuidado com o que fala. Fala assim, não houve benefício para a cidade nenhum. Realmente, eu acho que o benefício foi muito pouco, porque aproveitou a retirada dos trilhos para abrir a 5 e para construir um banheiro perto da rodoviária. Se realmente tivesse já começado pela avenida, certamente a cidade teria ganhado muito mais. Obrigado, vereador Lilico. Dou a parte, sim, senhor vereador. Pode falar. Muito obrigado. Vereador Lilico, obrigado pela parte. Eu quero dizer, senhores, que quando eu disse que a coisa foi mal feita, não é erosãozinha, coisíssima nenhuma, não. Eu estou aqui com um ofício em mãos, datado de 21 de agosto de 2007, que foi dirigido à Câmara Municipal de Barretos, e está escrito e subscrito por pessoas que são responsáveis por aquilo que afirmaram. Eu não fui ver trilho, eu não quero saber de trilho. Eu só espero que dê certo os trilhos do escoamento da produção barretense e do norte paulista, ou do sul de Minas, seja lá o que for. Mas o que está escrito aqui é claro, vereador Lilico, está aqui. E realmente o serviço é mal feito. O traçado diminuiu a qualidade da linha, que foram entregues sem que estivesse efetivamente concluído. Está escrito aqui. E se quiser, Vossa Excelência, vereador André, eu tiro uma xerox e leve para quem de direito tomar conhecimento para consertar, porque vai ter que ser feito. E eu agradeço a parte de Vossa Excelência. Pode falar, não, vereador, tem a parte. Obrigado. Eu acho que, em vez do senhor tirar um xerox, o senhor devia pegar o carro e ver o traçado, porque o senhor não deve ter olhado nem a foto, vereador Otávio. Porque se o senhor ver a foto, vai ver que o problema foi plantio de grama que causa erosão. Erosão, o senhor deveria saber que é falta de manutenção. E daí, em vez... Falta de manutenção. O senhor não viu a explicação do vereador Paulo? Se quiser colocar... Senhores vereadores... Pois não, senhor. Faz favor. Mais uma vez eu torno a dizer... André Rezec. Obrigado, senhor presidente. Mais uma vez eu torno a dizer que o senhor deveria ir lá ver, antes de ficar falando, o que não corresponde à verdade. Tirar xerox é fácil. Podia tirar 5 minutos do seu tempo e ir lá conhecer o novo traçado. Quem sabe não falaria besteira na Câmara. Presidente, só para finalizar minha palavra, eu queria estar, mais uma vez, reforçando o que eu disse. E quando eu pedi a palavra, quando o nobre vereador Otávio falou, eu pedi... A palavra, vereador Lilico. Quando eu pedi a palavra, eu só citei e dirigi ao novo vereador Otávio, que ele citou a respeito das casas. E eu expliquei o que é a verdade, o que está sendo acontecido. Eu acho que não é vir aqui lubridiar as pessoas e falar situações que não vêm hoje sendo tratado. O novo vereador Paulo sabe disso, que não tem nada a ver o traçado com a aquisição das casinhas ali, que é outro trabalho que está sendo feito com a inventaria da rede ferroviária, aonde foi feito recentemente, que o vereador Paulo acompanhou, a concessão da FEPASA, ali da estação, por 5 anos para a prefeitura e prorrogável por mais 5 anos. Então, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu acho que, sim, a gente tem que direcionar o assunto que foi discutido, não querer fazer média com os moradores que estão lá, onde não tem nada a ver e não está sendo discutida essa matéria.
Continua em discussão com a palavra o vereador Euripinho. Senhor presidente, senhores vereadores, de acordo com a calorosa discussão aqui entre os colegas, eu quero dizer o seguinte: uma obra entregue, ela tem que ser entregue de uma forma correta. Eu não vi plantio de grama na hora que entregou, eu não vi ser feito nada na hora que entregou. Todas as consequências agora é fruto de alguma coisa do passado, sim. Agora, sem determinar e sem dar nomes, senhor presidente, nós sabemos muito bem que a Copercitos investiu muito em nossa cidade, acreditando que alguma coisa fosse feita pelo poder público de uma forma geral. Hoje, nós sabemos que a Copercitos diminuiu muito o seu quadro de funcionários, porque não vem atendendo a demanda, que é o transporte da ferrovia, que ficou impossibilitado, está impossibilitado até o momento. Nós sabemos que esse transporte é o transporte do futuro, porque é o transporte de cargas que não traz consequências com relação, é um custo, de um custo baixo. E o investimento feito pela Copercitos em relação a isso foi de um retorno rápido e não vem acontecendo. Nós entendemos que essas coisas pequenas que nós estamos discutindo aqui tem que ser levado às autoridades, sim, para que alguma coisa seja feita, como o Paulo vem buscando através do DENIT, uma solução, mas essa solução, senhor presidente, tem que ser uma solução rápida. Nós estamos aí há mais de um ano sem resolver, e a Copercitos, que a gente tem contato direto naquele local, sabemos que está sendo prejudicada com isso, e a produção que vem sendo solicitada pelas usinas da região não vem a contento sendo atendida, porque existe essa dificuldade em relação a esse atendimento. Então, a gente espera que alguma coisa seja feita nesse sentido o mais rápido possível. Não havendo mais oradores, está em votação o requerimento número 1478/2007. É o 78 ou é o 81? De autoria do vereador Paulo Correia, está também com um adendo. Então, está em votação o adendo ao requerimento 1478. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade o adendo. Está em votação o requerimento no seu original. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade o requerimento e o adendo apresentado pelo próprio autor. Está em votação o requerimento número 1481/2007, também de autoria do vereador Paulo Henrique Correia. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade o requerimento. Estão em discussão os requerimentos 1482/2007, 1483/2007, 1485/2007, de autoria do vereador Dorivaldo de Almeida Júnior Lilico. Está em discussão. Desculpa. Pela tramitação, senhor presidente, os quatro. Com vista ao vereador André Rezec, que se manifestou pela tramitação dos três. Está em discussão. Com a palavra o autor. Presidente, eu peço para usar a palavra da minha mesa. Concedido, vereador Lilico. O requerimento 1482, onde eu requeiro ao prefeito que seja mandado para essa casa, qual foi o motivo e quem elaborou o processo seletivo que foi cancelado há 2 semanas atrás, referente às aulas de educação física do nosso município. Eu sei que hoje foi efetuado um novo processo seletivo, mas a gente quer saber qual o motivo que foi anulado o primeiro. Hoje, na prefeitura, eu estou na tarde lá, já deparei com uns 2 professores, aonde já estava prevendo um novo requerimento para tentar
cancelar esse novo processo seletivo. Então, a gente quer saber qual o motivo que está acontecendo, que o ano passado ficou 8 meses sem ter aula de educação física, porque não conseguiram executar o processo seletivo. Pode usar a palavra. A parte. O senhor concede uma parte, vereador Lilico? Pode. Caro colega Lilico, com relação a esse processo seletivo, a mesa da Secretaria da Educação elaborou esse processo e tinha intenção de fazer, dentro desse processo, 20 questões, de uma forma que, aleatoriamente, fosse feitas provas diferentes entre as 20 questões, provas diferenciadas, para que não houvesse a possibilidade de cola e outras coisas mais. Coisas banais de sala de aula que a gente, como professor, sabe o que significa isso. Mas houve uma falha e colocou 2 questões, das quais não existia em todas as provas dos candidatos inscritos. Com isso, houve um tratamento diferenciado em relação ao concurso em si, que João Bosco, não sei, acho que é João Bosco, que ia descaracterizar o concurso em si, caso isso viesse a ser lembrado posteriormente, e isso aí causaria até processos e outras coisas mais quanto à administração. Mas, como isso, o prefeito, no sentido de precaver e de não prejudicar, como é o fato, de deixar as coisas certas, optou para que houvesse, sim, publicamente, o cancelamento do concurso, para que fosse elaborado hoje um outro processo seletivo, tendo em vista essa falha que houve. Por isso que chegamos a esse, onde você questionou esse requerimento, a resposta é essa. Porque, na verdade, não seria justo deixar uma coisa incorreta prosseguir para que amanhã ou depois não fosse cobrado da maneira como fosse tratar esse assunto muito importante. Por isso que eu estou explicando para você o que aconteceu através de informações da Secretaria da Educação. Quanto ao requerimento 1483, eu estou requerendo ao prefeito que nas ruas André Petrocic com a Augusto Sasdelli, naquele triângulo, com a Avenida Agostinho Pereira, que seja colocado ali um superposte, onde vários moradores daquele bairro Zequinha Amêndoa pega ônibus para trabalhar de madrugada, 4h30, 5 horas da manhã, e o local está meio escuro, que tem até muitas senhoras que pegam o ônibus ali. Eu sei que foi colocado recentemente a troca de iluminação pública, mas requer um superposte ali para estar melhor adequando essas pessoas que pegam a sua condução para o seu trabalho. E quanto ao requerimento 1485, eu requeri ao prefeito que mande para essa casa, desde 2001, a planilha e o contrato das empresas que faz pequenos reparos nas escolas municipais do nosso município. Como conhecimento chegou ao nosso, que o último contrato, até 2004, era em torno de R$10 mil. E hoje, se tem esse mesmo contrato, com o mesmo tipo de trabalho, em torno de R$35 mil. Eu quero saber o que aumentou e o que essa firma está executando a mais da outra, para saber qual é a diferença desse valor, 3 vezes mais o que a administração vem pagando. Era isso, presidente. Pela ordem, vereador Paulo Correia. De acordo com o parágrafo 1º do artigo 123 do Regimento Interno, eu peço prorrogação dos trabalhos. O pedido do vereador Paulo Correia é regimental, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade a prorrogação dos trabalhos após as 24 horas. Continua em discussão os requerimentos do vereador Dorival de Almeida Júnior Lilico. Não havendo mais... Com a palavra, o vereador Sebastião Rodrigues Oliveira Mandioquinha. O senhor dá licença para falar daqui? Presidente, eu queria solicitar ao meu amigo Lilico, que na época da gestão passada é o Dudu que fazia aquele serviço de obras da prefeitura. E justamente era um pedreiro, um pintor, um caminhãozinho que fazia esse tipo de trabalho que a Sua Excelência acabou de solicitar nesse requerimento. E como vem crescendo várias obras na nossa cidade, várias escolas estão aumentando, tanto na Prata, quanto lá em Bitu,
na Dirquenã, estão fazendo várias obras, na Cristiano de Carvalho, no Zequinha Amêndoa. Então, essa outra empresa que estão pegando esse trabalho, Lico, estão trabalhando com mais pedreiros, mais pintores. E os valores outros hoje são maiores do que antigamente. Hoje um pedreiro ganha R$350 por semana. E é difícil você achar um pedreiro bom hoje, um pintor bom, um carpinteiro. Então, é por isso que hoje, infelizmente, hoje, graças a Deus, a nossa secretaria, que é a Secretaria de Obras, que estão fazendo essa terceirização dessas obras, estão trabalhando aí com o triplo de pessoas que trabalhavam na época da gestão passada. Que a gente... Eu vou dar um minutinho para o Sua Excelência, só para me concluir, tá? Um minutinho só, por favor. Então, é umas obras que ele antigamente, o Dudu ia até o almoxarifado para buscar os materiais de construção, para pegá-lo, para levar até a prata, nesses locais mais longe. Então, por isso que essa quantidade hoje de obras que estão tendo é o que está acontecendo hoje, essa empresa que está realmente trabalhando com vários empreiteiros da cidade, com vários pintores, com vários pedreiros, com vários carpinteiros. Eu dou a parte para o Sua Excelência. Nobre vereador, eu gostaria só que quando o senhor dirigisse o requerimento, que o senhor tivesse pelo menos a sensibilidade de ler o requerimento. Faltando 3 minutos para encerrar a essa transmissão. prestação de serviço que eu estou citando, presta serviço para a educação. Não estou falando nada de suprimento, não. Não, Não. O senhor deixa eu concluir, por favor? Tá. Não, o senhor citou suprimento. Eu te Por dei a isso que eu estou parte. falando. É a respeito do contrato das escolas. Não tem nada a ver com suprimento. Se o suprimento tem contrato com alguma outra firma que executa esses pequenos reparos, foi o que o vereador falou. Eu estou falando a respeito do contrato com a educação. Não, então tá bom. Então, dá licença. Deixa eu explicar que Sua Excelência não está ouvindo direito o que eu estou falando. O senhor tem que prestar uma bem atenção. Eu falei que o Dudu ia até no suprimento para pegar materiais que eles trabalhavam no setor da educação, que fazia várias obras. Realmente, quem faz essas obras, ele vai até o suprimento. Eu não estou falando que faz serviço de suprimento. Ele faz serviço para a educação, para a saúde, todas as obras da prefeitura que há necessidade dele trabalhar. Tá certo? Pois não, o senhor tem a parte. Caro colega Mandioquinha, nós sabemos da sua profissão em si, de pintor, você que faz um bom trabalho na cidade, e sabemos o que o senhor quis dizer com as suas explicações, de que aumentou o número de serviços, então aumenta, consequentemente, a quantidade de pessoas envolvidas para fazer o trabalho. Mas o trabalho continua sendo realizado nas escolas, nos lugares onde é submetido, é isso? Realmente. E tanto é que a qualidade com relação a pedreiros, tudo, aumentou também valores. E, consequentemente, se fizer comparações anteriores, como o nosso colega vereador queria fazer em relação ao atual, não vai conseguir chegar a um contento. O importante é a gente saber, esse trabalho que vem sendo feito, está contento? Está correspondendo? Realmente está sendo bem feito, no momento certo, com as pessoas certas, que estão prestando o serviço. Então, isso é importante. Agora, justamente, precisa trocar uma torneira. O pedreiro tem que ir lá na prata para trocar, que o senhor sabe disso, para trocar em bitu, tem um custo. E hoje o profissional, infelizmente, hoje está difícil arrumar profissionais bons, tanto na área de pedreiro como de carpinteiros. Senhores e na parte vereadores, de pintores, está justamente. encerrada a transmissão da TV. Não, mas nós estamos discutindo aqui, só para nós concluir. Dou a parte para Sua Excelência, fique à vontade. Eu gostaria só de falar para o novo vereador que já faz 3 anos que não tem nenhuma aula lá no Prata, viu? A escola lá está desativada, viu? Se ele está indo lá trocar a torneira, não sei que escola que é. Não, é que trocou na gestão passada. É que o senhor não está entendendo. Nós estamos trocando as ideias. Eu falei que na gestão passada, eles iam até a Prata para trocar a torneira. Ia até Ibitu. Ia até Laranjeiras. Muito obrigado. Não havendo mais oradores, está em votação. Primeiro, o requerimento número 1482/2007, de autoria do vereador Lilico, Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade o requerimento. Em votação, o requerimento número 1483/2007, de autoria do vereador Dorival de Almeida Júnior Lilico. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Em votação, o requerimento número 1485/2007, de autoria do vereador Lilico.
Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade o requerimento. Está em discussão o requerimento número 1486/2007, de autoria do vereador Claudionor Risse. O que falta aqui? Senhor presidente, colegas vereadores, é com uma satisfação muito grande que a gente vem colocar esse requerimento de número 1486, solicitando à municipalidade a construção de uma ciclovia na Avenida Antônio Frederico Ozanam. Essa ciclovia, comparada a outras, em si é somente uma ciclovia, uma via em que se trafegam bicicletas. Mas se considerando o contexto em que ela está inserida, a nova via Frederico Ozanam certamente terá uma importância extraordinária. Esse projeto de nossa autoria, esse requerimento, trará um benefício extraordinário porque, vindo essa ciclovia em toda a extensão da Frederico Ozanam, possibilitará aos nossos munícipes, particularmente aqueles menos favorecidos e que não dispõem de recursos financeiros para adquirir uma moto, um automóvel ou um veículo mais moderno, Mandioquinha, poderá ir de bicicleta através dessa Frederico Ozanam, em toda a sua extensão, até o seu final futuro, que será no trevo que vai à cidade de Maria e Guaíra, na rodovia Assis Chateaubriand, onde será instalada o Cefet, a nossa escola federal, não é? Meu colega João Minaré, meu querido colega Mandioquinha, porque o Cefet, o Centro Federal de Tecnologia, será uma obra de educação tão imponente que colocará Barretos na vanguarda de toda a região do ensino tecnológico profissionalizante. Dessa forma, João, nós começando com cerca de 1.000 a 1.500 alunos nessa escola de grande porte, que dará a esses alunos condições favoráveis, profissionalização suficiente para que eles possam ser contratados por empresas de grande porte e ter uma profissão digna e, por conseguinte, depois, cursar uma faculdade, se possível, na mesma linha de aprendizado, Mandioquinha, fazendo que nossos jovens barretenses sejam altamente qualificados para que, se um dia uma indústria que para aqui vier, teremos sim mão de obra qualificada em número e qualidade suficiente para que grandes indústrias possam vir para Barretos. Aí, Mandioquinha, isso é que nos enche de orgulho, porque a via Frederico Ozanam, que nos levará ao Cefet, esse Centro Federal de Tecnologia, é hoje uma obra que enche os olhos de todo barretense que por lá trafega. É uma obra que vem incomodando os adversários pela magnitude da sua importância, pelo tamanho em si e pela importância social que ela traz para Barretos. Dessa forma, não é uma simples ciclovia, mas colocada no contexto grandioso que ela tem, de uma nova Frederico Ozanam, interligando um número muito grande de bairros, não é, João? Você que conhece mais do que eu a cidade. Desde o São Francisco,
desde o Santa Cecília, desde Barone, Los Angeles, Derby, Jardim Yalá, e aí por afora, Dom Bosco, quantos outros bairros, até levar ao novo polo de desenvolvimento barretense, que será as imediações da Avenida Federico Casanã, no seu final, que é a rodovia Assis Chateaubriand, onde será construído